A paz do Senhor, amados, vamos continuar nossa leitura diária da Bíblia, no livro de Números, capítulo 3. Estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão sacerdote para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádivas. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abra madre, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações contarás a todo varão da idade de 1 mês e para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Arão, Izar, Hebron, Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson e a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Essas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês e para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate a geração dos Amramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Essas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari a geração dos Malitas, e a geração dos Muzitas. Essas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês e para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus vasos com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês e para cima foram 22.000.
E disse o Senhor a Moisés: Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês e para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás dos levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. E os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês e para cima, segundo os que foram contados, deles foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam os levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo de santuários tomarás, a 20 geras o ciclo, e a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi pelas suas gerações segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos e para cima até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de teixugos, e sobre ela estenderão um pano, todo de azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários e as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de teixugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E meterão a ele a todos os seus vasos, na coberta de peles de teixugos, e o porão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de teixugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano de azul e os cobrirão com uma coberta de peles de teixugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que os servem, os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os vasos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de teixugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, no santuário e nos seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis, para que vivam e não morram quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de teixugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem.
Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos e para cima. Até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Essa, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. E contareis os vasos da guarda de seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até os